A paz do Senhor, meu querido e minha querida, boa noite, meu irmão, minha irmã. Você que vai ouvir a oração da noite de hoje, glória a Deus por sua vida, glória a Deus pela salvação da nossa alma em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Diga aí onde você estiver, declare: Senhor, Tu és o meu Salvador, meu Pai. Sem Ti eu não sou nada. Senhor, eu Te amo. Senhor, Tu és importante para mim. Aleluia, oh aleluia, meus queridos. Às vezes nós passamos por turbilhões, não é verdade? São ondas valentes, ondas bravias que vêm sobre as nossas vidas para nos paralisar, para roubar a nossa fé, para fazer com que a gente não creia nas promessas do Senhor. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te lembrar da promessa. Irmã, que promessa é essa? Eu sei que eu tenho uma promessa, irmã. Não, eu sei que Deus, quando Jesus nos salva, quando Jesus nos alcança, Ele nos coloca vestiduras novas, Ele nos molda, Ele nos transforma. E o processo da transformação não é de um dia para a noite, é prolongado, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas hoje a promessa que o Espírito de Deus quer nos lembrar é a promessa da morada eterna que Jesus foi nos preparar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, a partir do versículo 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabes para onde eu vou e conheces o caminho. Essa é a promessa que o Espírito de Deus quer nos lembrar nesta noite. Sabe por quê? Porque às vezes, por nós morarmos nessa terra, nós precisamos nos movimentar para que a gente sobreviva nela, né? Para que a gente se alimente, para que a gente se veste, para que a gente se calce, para que a gente cuide da nossa família. Só que a gente não somos daqui. Nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui por um período, por um pouquinho de tempo. Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos tirar daqui, porque essa terra vai ser destruída. E Jesus veio, a gente sabe que Jesus venceu lá na cruz, pagou a nossa dívida, ressuscitou, está à destra do Pai, foi nos preparar lugar. E a promessa que Ele nos diz aqui na sua palavra é que Ele vai voltar de novo, para que onde Ele está, a gente esteja também. Quando nós entregamos as nossas vidas às mãos do Senhor, o Senhor, por sua graça, bondade e misericórdia, nos faz promessas aqui na terra, para que o nome dele seja glorificado. E às vezes a gente se apega tanto com as promessas que Deus nos faz aqui, que a gente acaba se esquecendo que a maior promessa é de irmos morar no céu. Que a maior riqueza que Jesus nos deu lá na cruz não são só as promessas aqui na terra que Deus vai cumprir nas nossas vidas para que o nome dele seja exaltado e glorificado, mas é a promessa da salvação da nossa alma, a nossa salvação eterna, a qual ninguém pode nos tirar. O inimigo, via das vezes, se levanta, ele fica furioso, ele quer roubar a nossa fé, ele quer roubar a nossa coroa. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, ele até tenta, mas ele sabe que não vai ter êxito, ele sabe que não vai conseguir, porque o que está conosco é maior do que o que está neste mundo. Então, meus queridos, hoje eu estava meditando e eu acho muito lindo a forma que o Espírito Santo de Deus, ele tem de ministrar no nosso coração.
Às vezes a gente pega imaginando, pensando, planejando na nossa mente o que nós queremos para nossas vidas. E a palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações, que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece os nossos sonhos, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece aquilo que a gente deseja ter. E aí, quando a gente começa a colocar esses sonhos, esses desejos em planejamento, e quando a gente tá aqui pensando em algo, eu quero isso para mim, eu vou fazer isso, tal dia eu vou buscar isso. Aí, quando Deus percebe, quando Deus vê, porque Ele vê, Ele sabe, Ele nos conhece, que o que nós estamos pensando, imaginando, desejando, vai sair do centro da vontade dele, aí Ele vem e coloca no nosso coração a palavra dele. Porque às vezes, por nós sonharmos tantos e não conseguirmos ter êxito em certas coisas, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente começa a olhar para o tempo, a gente começa a olhar para as coisas na terra. Poxa, o tempo está passando, eu estou já com tantos anos, ai meu Deus, eu não vou conseguir, ai Senhor, e agora? Deus não quer ver os seus filhos dessa forma. Deus quer que a gente busque as coisas boas, sim, porque o que Deus tem para nós são coisas grandes, e que se Ele fosse entregar tudo nas nossas mãos, a gente não ia saber como lidar. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é grandioso, e o que Deus tem para os seus filhos não é coisas pequenas, são coisas grandes. Só que Deus é um pai sábio, Ele não vai despejando tudo de uma vez. Toma, meu filho, faz o que você quiser, não. Deus é um pai amoroso, mas também é justo e muito zeloso com seus filhos. Então Deus vai nos dando o que Ele tem para nós, de acordo com a nossa obediência, de acordo com o nosso alinhamento no centro da sua vontade. E eu estava pensando em algumas coisas hoje, durante o meu dia a dia, e o Espírito de Deus, meus queridos, Ele me deu essa palavra. A promessa. Lembre-se da promessa. Mas não a promessa, filha, que eu te fiz aqui na terra. A promessa que eu fiz de vir buscar vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Nós somos de Jesus. Ele comprou a gente lá na cruz do Calvário quando morreu por nós. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! E o Senhor, Ele nos coloca em meio de pessoas importantes. Ele nos honra. Nós não somos merecedores, mas Ele achou graça em nós. Sabe? Aqui no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 34, diz assim: Então dirá o rei, que é Jesus, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa palavra aqui, ela está direcionada para aqueles que andaram verdadeiramente na presença de Deus aqui na terra. Para aqueles que se desviaram das aparências do mal, para aqueles que não amaram as coisas deste mundo, para aqueles que obedeceram com muita prudência, com muito temor, com muito tremor a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor Jesus, aqueles que não desistiram, mas prosseguiram na fé, mas prosseguiram no caminho da qual Deus nos colocou. Aqueles que foram sinceros, aqueles que amaram o Senhor Jesus, que não trocaram o Senhor Jesus nem a sua presença por nada neste mundo. É bem verdade que nós somos falhos, nós somos fracos, desejamos, sonhamos, mas isso não pode estar acima da presença de Deus. Isso não pode substituir a vontade do Senhor para com as nossas vidas, meus queridos. E isso muito me alegra o coração, porque Deus ainda fala conosco. Deus, Ele tem um cuidado especial na vida daqueles que se voltam para Ele.
com um coração sincero, com um coração quebrantado, sabe? Com muito temor, se preocupando com o que Deus está pensando sobre nós. Não se preocupe com o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Não se preocupe com o que fulano ou ciclano, ou até mesmo pessoas da sua própria parentela estão pensando ao seu respeito. Porque o que importa é o que Deus pensa sobre você. O que importa é o que Deus fala ao seu respeito no mundo espiritual. Lembra de Jó? Deus falou bem ao respeito de Jó. Porque Jó era um homem de coração puro. Jó era temente ao Senhor. Ele andava com Deus. Noé andava com Deus. Abraão andava com Deus. E muitos outros exemplos na Bíblia que a gente lê e se maravilha, fica se maravilhando de homens e mulheres de fé que andaram com o Senhor aqui na terra e estão escritos, estão sendo falados na palavra dele. Então a nossa preocupação é o que Deus está pensando sobre mim, o que é que Deus está falando ao meu respeito no mundo espiritual. Ai, porque a mente das pessoas muitas das vezes é muito maliciosa. As pessoas, elas julgam pelas aparências. Por não conhecer as nossas vidas, por não saber quem somos nós, porque estão vendo do lado de fora, mas não enxergam o lado interior. Então começam a julgar, começam a apontar. E nós, por sermos frágeis demais, a gente também se preocupa com muitas coisas, a gente começa a se preocupar. Ai, se eu não fizer, fulano vai pensar isso de mim. Ai, se eu não falar assim, se eu não me comportar assim, fulano vai me dizer que eu sou muito besta, que eu sou muito metida, que eu não dou valor às coisas que essa pessoa está me dando. Meus queridos, nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, sabe? Que todos os dias a gente consegue viver e sentir o cuidado dele. Nas simples coisas, nas pequenas coisas. Não precisa ter muita coisa, não precisa ser muito rico, não precisa ter muitos bens. Não. Jesus é humilde. Jesus, ele é rei. Mas não é porque Jesus é rei, ele é Senhor, que ele vai pisar nas pessoas, que ele vai humilhar as pessoas. Imagine se Deus fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados. Imagine se Deus fosse tratar cada um dos seres humanos na terra de acordo com as suas falhas. Nenhum de nós estaríamos aqui. Jesus não teria vindo para morrer por nós lá na cruz. Isso demonstra o quanto Deus nos ama e o quanto Deus deseja nos salvar, nos transformar, nos libertar, colocar vestiduras novas sobre as nossas vidas, a fazer com que a gente venha construir famílias, construir projetos, sonhar coisas do reino de Deus. Porque as coisas aqui na terra são passageiras. Então, aquiete o seu coração, acalme-se, fique tranquilo, fique tranquila. Você tem uma promessa, essa promessa é uma promessa de salvação, da morada eterna do Pai. Jesus vai voltar para nos buscar. Se alegre com isso, se alegre com a vinda de Jesus. Não se preocupe, Deus está cuidando de você. Ele vai cuidar até a sua vinda. Jesus não é como as pessoas na terra, que promete e não cumpre, fala e não faz. Ele é fiel e ele honra a sua palavra, porque ele é Deus. Então se apegue com a promessa, se apegue com a palavra do Senhor. Se apegue com o Senhor Jesus. Ame Ele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com temor, com obediência. Pratique a palavra, ande na verdade. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha prudência, tenha cuidado em fazer a vontade de Deus, em praticar as ordenanças do Senhor aqui na terra.
e Ele vai te honrar, Ele vai continuar com você. Porque Deus não rejeita, Deus não nega aqueles que se voltam para Ele, aqueles que amam Ele, aqueles que obedecem a sua lei. Deus jamais vai abandonar um servo, uma serva de verdade, uma pessoa que se volta para Ele com temor, acreditando, confiando de que Ele é o verdadeiro Deus de sua vida. Então hoje a palavra para nossas vidas nesta noite é: não se esqueça da promessa que Deus nos fez de voltar para nos buscar. Ele foi nos preparar lugar e vai voltar para nos levar, para que onde Ele está, nós estejamos também. Nós iremos cear com o Senhor Jesus lá na glória. Então se alegre, continue firme. Jesus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é bom, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa paz. Ai, irmã, mas está acontecendo tanta coisa no mundo, são tantas coisas que a gente não sabe descrever, é uma coisa atrás da outra. Mesmo assim, continue prosseguindo, continue olhando para o alvo que é o céu, continue se lembrando das coisas do Senhor, das coisas do céu, lendo a palavra. Vai ter dias que você não vai querer orar, vai ter dias que você não vai querer ler a palavra, vai ter dias que você não vai querer se levantar, vai ter dias que você vai se levantar sem ânimo, vai ter dias que você vai dizer assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que nada acontece? Por que eu continuo nessa mesma situação? Vai ter dias que essas coisas vão vir sobre as nossas vidas. É normal. É normal. Nós somos seres humanos. Mas quando a gente começa a pensar assim, aleluia, o Espírito de Deus, Ele fala no nosso coração. Por que você está assim? Eu estou aqui do seu lado. Eu estou cuidando de você. Eu estou provendo o que você precisa. Você pode não ter tudo aquilo que você deseja, mas você tem o que você precisa, você tem o que é necessário. Então levante a cabeça, fique de pé, se arrume, faça os seus afazeres, vá para o seu trabalho, vá se alegrando, vá louvando, vá glorificando. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Abraão foi renovado dando glória. Experimente a dar glória a Deus em meu aprove. Experimente a glorificar o Senhor no seu lar, no seu dia a dia, no seu trabalho, em meio à tribulação, em meio às coisas difíceis. Você vai ver que o ambiente vai mudar, você vai se alegrar, você vai confundir o inimigo da sua alma, porque ele quer que você fique triste, ele quer que você fique cabisbaixo. Ele quer que você desista, ele quer te paralisar, mas quando você começar a glorificar o nome do Senhor na sua casa, no seu trabalho, em algum ambiente, ele vai se perguntar: está passando por tanta coisa e ainda está glorificando a Deus? É assim que ele fica confundido, ele fica sem entender. Mas quando você se prostra em meio ao problema, quando você aceita o problema e não se posiciona, quando você não se lembra de quem você serve, que é Deus, aí ele ri da sua cara, ele ri de você, porque ele sabe a grandeza de Deus. O inimigo sabe que Deus é soberano, ele sabe que Deus é grande, que Deus é forte, que Deus é poderoso. Ele sabe que se a gente se posicionar na adoração, na oração, na meditação da palavra, julgos serão quebrados, laços serão desfeitos, enfermidades serão curadas. Nós seremos renovados se nós nos posicionar na presença dele, do Senhor da nossa vida, Jesus de Nazaré. Ele irá mudar nossa história, irá mudar nossa vida, e o poder das trevas vai ter que olhar e vai ter que engolir o que Deus tem para fazer nas nossas vidas aqui na terra. Aleluia. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a sua noite, a sua família, a sua casa.
os seus projetos, os seus sonhos, e que os seus projetos e os seus sonhos estejam alinhados com a vontade de Deus, que o Senhor te livre, te proteja, te guarde, que o Senhor possa prover aquilo que você tanto necessita, e não se esqueça da promessa, que é de ir morar no céu, a sua salvação. E as demais coisas, o nosso Deus vai nos acrescentar, Ele vai nos capacitar e vai nos colocar de pé, para que a gente consiga conquistar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar essa mensagem com um amigo, com um parente. Ative o sininho da notificação clicando na opção todas, para que você fique por dentro de cada vídeo que eu vou estar colocando aqui. Amém? Tenha uma boa noite. A paz do Senhor Jesus.